Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus disse-lhe, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o tema é uma vida em adoração. Por que não é uma vida para adoração? Porque uma vida em adoração é um processo contínuo, não para. Mas nós somos chamados a adorarmos ao Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja: o que é uma vida em adoração? Pergunte para o seu irmão: o que é uma vida em adoração? O que é? Então ouça, para que nós, irmãos, possamos responder esta pergunta, nós precisamos descobrir o que é adoração. O que é adoração? O que é adoração? Eu acredito que todo crente, ele deveria saber o que é adoração. Mas o que é adoração? Pergunta para o seu irmão: o que é adoração? Aí diga para ele assim: me ajude por favor, que eu já estou há 300 anos e ainda não descobri o que é adoração, né? O que é adoração? Queridos, dentre de muitos significados para a palavra adoração, existe um que eu quero trazer para você. Adoração é rendição. Rendição. Adoração é o quê? Rendição. Adoração é o ato do ser humano se render à vontade de Deus. A essência da adoração está na minha rendição. A essência da adoração está no fato de que a minha vontade, ela se deixa levar, se deixa conduzir pela vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem que ser maior do que a minha e a sua vontade. A vontade de Deus, ela tem que ser muito maior. E a essência da adoração está nessa rendição. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, ficam aí, mas quando saem daí continuam o mesmo. Por quê? Porque elas nunca se renderam. Bata o nome do teu irmão e diga para ele: por favor, se renda hoje, porque você se rendendo, você não vai fazer nenhum favor para Deus, mas você será abençoado pela sua rendição. Quem pode dar glória a Deus dele? Aleluia, aleluia. Então nós precisamos entender essas coisas. Adoração é rendição, é o ato de eu me render, onde a minha vontade, ela se deixa levar, ela se deixa conduzir pela vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre melhor do que a sua e do que a minha vontade. Diga amém. Por mais que nós não entendamos, por mais que nós não compreendamos, mas a vontade de Deus sempre é melhor. Diga para o teu irmão: a vontade de Deus sempre é melhor. Sempre é.
Isso é maravilhoso. Isso é gostoso. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele não nos chama para entendê-lo. Deus não nos chama para quê? Mas Deus nos chama para crermos nele. Aleluia. É interessante que Jó, ele faz um monte de perguntas para Deus. Entre alguns divergem. Entre 15 a 20 perguntas, ele faz a Deus. Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que eu nasci? Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que tantas coisas? Mas quando Deus chega para Jó, ouça isso, isso é forte. Deus, Ele não responde nenhuma das perguntas de Jó. Quem pode falar assim? Aleluia. Aleluia. Ele não responde. E assim nós somos como Jó. A gente fica perguntando: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? E muitas vezes Deus, Ele se cala. Ele não responde. E sabe, Deus, Ele tem um senso de humor. Quando Deus se encontra com Jó, Jó faz de 15 a 20 perguntas para Deus. Deus faz entre 50 a 70 perguntas para Jó. Deus diz para Jó: Jó, onde você estava quando eu comecei a fazer a terra? E ali no livro de Jó, dá a entender que a terra é redonda. Onde você está? Onde você está? Onde você estava? Então, diga para o seu irmão: Deus, Ele não te salvou ou te chamou para que Ele, seja entendido por você, mas Ele te chamou para você confiar nele, porque a vontade dele é muito melhor, é muito maior, é muito melhor que a sua vontade. Aleluia. Eu não passei no concurso, foi vontade de Deus. Talvez porque se você tivesse passado, você não estaria aqui. Vontade de Deus. Então nós precisamos entender algumas coisas. Adoração é rendição. Fala para o teu irmão: adoração é rendição. Aleluia. Adoração também é entregar-se a Deus. É deixar ser conduzido por aquele que sabe o que é melhor para nós. Posso ouvir um amém? Amém. Ele sabe o que é melhor. Bate o nome do teu irmão e diga: Ele sempre sabe o que é melhor. Ele sempre sabe o que é melhor. Aleluia. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Você ama a Deus? Pergunta ao seu irmão: você ama a Deus? Você ama a Deus? Então fique tranquilo, porque Deus está no controle. Ele está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus, Ele não nos chama para entendermos determinadas situações, mas Deus, Ele nos chama para crermos. Então vem para o teu irmão e diga: se amanhã as coisas não derem certo em sua casa, dos seus negócios, dos seus sentimentos, na sua área financeira, não vá fazer biquinho para Deus. Não tem nem glória a Deus aí, não? Glória a Deus! Só adora a Deus aquele que crê nele. Só adora a Deus aquele que crê. Então uma vida de adoração, em adoração, é esta. A gente não entende muitas coisas, mas eu não vou deixar de crer. Diga para o teu irmão:
o divórcio entre você e Deus não pode acontecer. Aleluia! Então Deus, Ele nos chama para isso, irmãos. Então vamos ver algumas coisas nesta noite. Eu acho que eu já poderia fazer um apelo para a gente orar, mas vamos ver mais. Vamos ver. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes 3, versos 11. Eclesiastes 3:11. Diz assim, olha que texto lindo. Posso ler? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Aleluia. Aleluia. O que significa isso? A sua vida foi feita para adoração a Deus. Você foi feito para adorar a Deus. Deus colocou a eternidade em você para que você o adore. E diga para o teu irmão, essa adoração começa aqui e ela vai se estender pela eternidade. Posso ouvir um glória a Deus aí? Começa aqui. Santo Agostinho, ele diz assim, que o homem vem de Deus e só se realizará em Deus. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas você não consegue se realizar fora de Deus, porque foi Ele que colocou a eternidade no teu coração. Então você nasceu para cumprir uma missão, você nasceu para realizar um propósito, e a sua realização, a sua satisfação, ela só se dará em Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Você pode beber o quanto for, pinga, você pode noiar o quanto for, você pode fazer o que você quiser, mas você só encontrará a alegria verdadeira em Deus. Aleluia. Só nele, somente nele. O homem, ele é o único ser criado por Deus que tem totais condições de adorá-lo. Portanto, vira para o teu irmão e diga: você é especial. Mesmo quando você está longe, mesmo quando você está errado, você é especial. Sua vida é especial, sua história é especial, suas decisões são especiais, e o seu destino aponta para Deus. Aleluia. Isso não significa que eu creio na salvação universal, mas você foi feito. Mas o diabo nesses dias ele tem colocado tantas coisas no coração das pessoas, ele tem colocado tantas mentiras, tantos enganos, e aí as pessoas boas se perdem. Quantos de vocês hoje, crentes, estão distanciados de Deus, longe de Deus? Quantos? Quantos de vocês hoje olham para vocês mesmos e dizem assim: eu não vou conseguir voltar a ser o que eu era? Levante as mãos. Você vai voltar sim, mas você vai ser melhor do que aquilo que você era. Mas quantos louvavam, hoje não louvam mais? Quantos cantavam, tocavam, hoje não tocam? Quantos saíram para fazer tantas coisas para Deus, hoje estão perdidos, tentando a todo custo: será que eu vou conseguir? Deus te ama. Ele ama você. E Ele escreveu a sua história. E a sua história não é uma história qualquer. Você pode dizer amém? Porque você é especial. A sua vida é especial. Só você está hoje na terra é porque Deus tem um destino todo especial para você.
tempo desse atrás, o pastor Rodrigo, ele sofreu um acidente com o carro. Naquela noite, eu estava orando pela igreja, eu estava em Minas, orando pela igreja. E na manhã seguinte ele me ligou. E aí ele brincava comigo, né? Vocês conhecem o pastor Rodrigo. Ele brincava. E aí eu lá muito sério, eu disse para ele: não brinque, porque esse negócio é sério. Eu estava orando por você. Por que eu falei isso? Porque o pai do pastor Rodrigo do Tiago, ele morreu num acidente de automóvel. E naquela noite eu estava lá orando pela igreja, por eles. E eu acredito assim, você pode não acreditar no que eu vou falar, mas eu acredito que a oração de um justo vale muito pelos seus efeitos. Eu acredito nisso, irmão. E Deus o libertou, o livrou, porque Deus tem uma história para ele. Deus está escrevendo essa história. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias 1:5. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí. Agora levante a mão em nome de Jesus. Profeta às nações. Deus, Ele te constituiu. Ele sabia da sua formação no ventre materno. E no livro de Jeremias 31, abra lá. De longe, verso 3: se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. Você é meu. Você é meu. Você é meu. Aleluia. Então nós precisamos entender: você foi feito para adorar. Diga para o seu irmão: você foi feito para adorar. Que coisa extraordinária. Abre tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Isaías 49. Eu não posso deixar passar esse texto sem ler com você. Olha aí. Diz assim: aleluia. Isaías 49, 15, 16. O Senhor diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele? Eu quem? Deus, todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus pulos estão continuamente perante mim. Solte a sua Bíblia, dê um aplauso para o Senhor Jesus. Você é especial, sua vida é especial, sua história é especial, suas decisões são especiais. Viva para Deus, ame a Deus e se decida para com Deus. Segunda coisa que eu quero mostrar para a igreja está no livro de Gênesis 4:21. Aleluia. Gênesis 4:21. A sua vida foi feita para adorar a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus. Gênesis 4:21 diz assim: o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Gênesis 4:21. Adorar a Deus com sua vida é muito mais do que cantar uma bela canção. Vira o teu irmão e diga para ele: adorar a Deus com a sua vida é muito mais do que cantar uma bela canção. Portanto, sacuda ele. Portanto,
Portanto, faça com que a sua vida se torne uma bela canção para Deus. Aleluia! Faz isso. A sua vida tem que se tornar uma bela canção para Deus. Uma bela canção. Já pensou? Aquele desafinado, uma bela canção. Aleluia! Uma bela canção. Uma bela canção. Uma bela canção. Deus, eu vou te adorar. Em toda e qualquer circunstância, é isso que eu quero te dizer. Eu vou te adorar. A música, ela aparece na história humana muito depois da adoração que as pessoas prestavam a Deus. Presta atenção. Então, você precisa adorar a Deus com a sua vida. Como está a sua vida de adoração? Hein? Pela manhã sai de casa e não ora. À noite chega e não ora. E quer que as coisas deem certo. Hein? Hein? Como é a sua vida de adoração? Não importa se tem música ou sem música, mas você precisa fazer da sua vida uma bela canção de adoração, porque Deus, Ele está olhando para nós. Isso é coisa minha. Deus está debruçado na janela do céu, olhando para nós. Como está a sua vida de adoração? Hein? Você só adora quando as coisas vão bem? Você só adora quando o casamento está bem? Você só adora quando há um emprego que a coisa vai bem? Um dia desse alguém disse para mim assim, e isso é a maior besteira que um crente pode cometer. Alguém disse para mim assim, eu perguntei, ei, por que você não foi na igreja? Não, porque eu não estava me sentindo bem. Diga para o teu irmão, adoração, ela não tem nada a ver com sentimento. Nós podemos adorar a Deus com sentimento, mas a adoração, ela não tem nada a ver com sentimento. Adore a Deus com a sua vida. A sua vida tem que ser para adoração a Deus. Tem que ser. Capítulo 4 de Gênesis, de 3 a 7. Vamos ver aqui uma das primeiras adoração na Bíblia Sagrada. Olha só que interessante. O pastor Evaldo não chegou nela, mas eu vou dar uma cola para ele poder chegar nessa. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Diga para o teu irmão, adoração. Adoração. Aleluia. Trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Diga para o seu irmão, adoração. E do seu rebanho, da sua gordura deste, agradou-se o Senhor. E de Abel, de sua oferta, diga para o seu irmão, adoração. Ao passo que de Caim e de sua oferta, diga adoração. Ele não se agradou. Irou-se sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Vira para o teu irmão e diga para ele, nada, a partir de hoje, de semblante descaído, quando a coisa não dá certo. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Entende? Caim ficou emburradinho. Ah, não terminei a leitura não. Então lhe disse o Senhor, verso 6: por que andas irado, filho? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Diga para o teu irmão, adoração. Levante suas mãos. Que a sua adoração, ela alegra o coração de Deus. Que a sua vida se torne uma canção de adoração ao Senhor. Você pode dar um aplauso para Ele? Aleluia!
atitude de Abel, juntamente com a sua oferta, foi aceita por Deus como adoração. Abel, ele rendeu a sua vontade a Deus. Ele rendeu a sua vontade a Deus. Ele tinha do melhor. Deus, é para a tua adoração, é para o teu louvor. Ele faz isso. Deus diz para Caim: se você tiver uma atitude correta de adoração em sua vida, eu te aceitarei, eu te amarei. É isso que Deus está falando para Caim. Deus está mostrando para Caim: se a sua atitude for correta, eu aceitarei a sua adoração. Levante suas mãos. Se você tiver uma atitude correta, Deus vai aceitar a sua adoração. Você se lembra de algumas orações que você tem feito, que você sai dali, parece que nada aconteceu, a oração não passa daqui, o céu está de bronze, está fechado? Já viveu isso? Parece que Deus está lá no Japão, na China. Parece que Deus se esqueceu de você. Já viveu? São as atitudes. São as atitudes. Então, como vamos vencer? Deus, ele ainda diz para Caim: Caim, se você fizer a coisa correta, a sua adoração vai ser aceita por mim. Se você tiver uma atitude correta, Deus, ele vai te amar. Se você tiver uma atitude correta, Deus, ele vai te aceitar. E a sua vida, meu irmão, tem que se tornar uma bela canção para Deus. Como você está vivendo? Como? Você vem aqui e prega, mas sem adoração. Viu que eu comecei a falar de mim? Você vem cultuar, mas não tem. Como que é? Caim fez para Deus assim, fazer. E os teólogos, eles ficam brigando. Eles dizem assim: não, foi porque Abel trouxe do rebanho da gordura. Não tem nada a ver. É a atitude do coração. É a sua atitude. Você pode fazer a coisa mais certinha, mas se a sua atitude for errada, Deus não aceita a adoração. Irmãos, vou brincar com vocês. Deus, ele não sofre de amnésia. Ele não sofre. Então, rendição, adoração é me render por completo ao Senhor. Adoração é: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho aqui na carne é para o louvor da glória dele. Aleluia! É assim. Então nós precisamos entender: uma vida em adoração, ela é muito mais do que você vir na igreja, cantar um cântico, louvor e ir embora. Você tem que louvar na tua casa, você tem que adorar, mesmo quando as coisas não vão bem, você tem que se tornar um adorador. E isso não tem nada a ver com o irmão, tem a ver com você. Mas a gente diz assim: mas aquele irmão está arriscado ele ir para o céu e você ficar. Então, preste atenção. Você tem que se tornar uma bela canção para Deus, porque Deus, ele é o maestro. Ele precisa reger a sua vida, e a sua vida tem que ser uma vida de adoração em todo tempo, em todo momento. Tem que ser uma adoração. Deus, eu vou te adorar. Se você passar 1000 anos adorando a Deus, irmão, não vai pagar a grande salvação que Ele nos deu. Então a sua vida tem que ser uma vida em adoração.
para Ele. Portanto, irmão, adore a Deus com a sua vida. Adore a Deus com a sua vida. Adore a Deus com a sua vida. Adore a Deus. Sua casa tem devocional? Vocês que são crentes têm oração? Adore a Deus com a sua vida. Na minha tem. 1 Coríntios 10, 31 a 33. Diz assim: portanto, Primeira Coríntios 10, 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para... Aleluia. Tudo para a glória de Deus. Tudo. Pergunta para o seu irmão, o que é tudo? Diga para ele, é tudo. Aleluia. Meu coração, minha mente, minha força, a minha vida, tudo tem que ser usado para a glória de Deus. E aí no verso 32 ele diz assim: não nos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Uma vida em adoração. Uma vida em adoração. Então, queridos, a sua vida é especial, ela foi feita para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Portanto, louve a Deus com a sua vida. Quarto lugar, abra a tua Bíblia comigo em Romanos. Romanos, capítulo 11, verso de número 36. Romanos 11, 36. Diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Preste atenção. A satisfação de Deus deve ser o seu objetivo principal. Vou repetir. A satisfação de Deus deve ser a sua meta. Você deve viver aqui para agradar a Deus. A sua vida tem que ser para agradar a Deus. Por quê? Antes que Deus criasse você e eu, Ele já era adorado no céu. Ele já era adorado pelos anjos. Ele já era adorado pelo arcanjo. Ele já era adorado pelos serafins, querubins, pelos quatro seres viventes. E muito depois de nós passarmos aqui, Deus continuará sendo adorado no céu. Aleluia. A sua vida, ela tem que ser para a satisfação. Você deve perguntar cada manhã: Deus, como é que eu estou? Deus, como é que está a minha vida? Deus, aquilo que eu estou fazendo, Senhor, tem te agradado? A maneira como eu tenho adorado tem te agradado? Esquece o outro, é você e Deus. Esquece os problemas, é você e Deus. Esquece as desculpas, é você e Deus. É a satisfação de Deus, deve ser a nossa meta. Nós devemos buscar essa satisfação. Não nós, mas Deus.
e não se satisfazer com migalhas, não se satisfazer com aquilo que é bom, mas você tem que buscar. Se o ano passado a sua adoração foi uma adoração qualquer, levante suas mãos. Neste ano de 2014, a adoração na sua vida vai fazer a diferença em você, irmão. Tem que ser. Como é que eu tenho vivido? É que você deve buscar isso, irmão. Irmão, eu não procuro não errar, porque eu sei, irmão, que eu preciso satisfazer aquele que me chamou, que me salvou, que me libertou, que me tirou da bebida, que me tirou das drogas, que me tirou do vício. E você também deve ser assim. Você tem que agradar aquele que te chamou. Diga para o teu irmão: você precisa agradar aquele que te chamou. Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo 2,4. Presta atenção. Como está a sua vida em adoração? Hein? Como está a sua vida em adoração, igreja? Como está? Aleluia. Posso ler? Essa eu faço questão de ler junto com você. Posso? Amém? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, qual é o seu objetivo? Que o alistou. Algumas Bíblias está arregimentou, alistou. Seu prazer é qual? A sua satisfação vai ser qual? Seu objetivo, perdão, vai ser qual? Satisfazer, agradar aquele que te salvou. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus! Objetivo principal, agradar. E para agradar a Deus, irmãos, às vezes a gente tem que desagradar a nós mesmos, sim ou não? Para agradar a Deus, a gente tem que às vezes rejeitar umas vontades esquisitas, carnais. Para agradar a Deus, a gente tem que mortificar a nossa carne. Faça, e você vai agradar. O objetivo principal qual é? Agradar. Sua vida em adoração, ela tem agradado ao Senhor. Deus, Ele está satisfeito com a sua vida. Deus, Ele tem se alegrado ou se entristecido com a sua vida. Você não pode voltar para casa e continuar do mesmo modo, da mesma maneira, não. Nessa hora dá uma coceirinha na cadeira, dá vontade de ir no banheiro, dá um monte de coisa. Deus tem se alegrado com a sua adoração. Deus tem se alegrado com a sua adoração. Então, eu vou repetir para você. A satisfação de Deus deve ser o objetivo principal das nossas vidas. Adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. E aí, companheiro, diga para o seu irmão assim, ó: você não adora a Deus para a sua satisfação pessoal, mas você adora a Deus para a satisfação dele. Sabia disso? Mas a gente fica: chorei demais no culto. Você pode chorar, mas e a motivação?
Ao sair, você vai mudar ou não? Hein? É a satisfação dele, porque dele, para ele, são todas as coisas, tudo. Então, meu irmão, a gente começa a mudar algumas coisas, porque a gente pensa assim, tem muitos crentes pensando assim, mas é para a satisfação dele. Abre a tua Bíblia em Isaías. Isso é porque eu deixei o Apocalipse de lado. Mas abre a sua Bíblia em Isaías 29. Isaías 29. Isaías, vem aqui, Isaías. Isaías 29. 13. Diz assim. Posso ler? O Senhor disse. Quem disse? Senhor. Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Só pensando em coisas deste mundo, hein? Só pensando em como levar vantagem amanhã num negócio, como conquistar aquela moça, como conseguir aquilo, como conseguir aquilo outro. Deus está vendo, diga para o seu irmão, Deus está vendo como você o adora. Você viu o que Deus ele fala? Viu? Esse povo me honra, ó, mas o coração, ó, está longe, longe, longe. Você precisa voltar a adorar a Deus. A sua vida tem que voltar novamente a adorar a Deus, que seja com choro ou sem choro, mas que tenha atitude. 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 Então eu quero te perguntar aqui, querido. Eu sei que muitos não gostam de perguntas, mas eu quero te fazer essa pergunta. A sua vida, ela tem alegrado ou entristecido a Deus? Feche teus olhos. Tem alegrado ou entristecido? O que tem acontecido na sua vida? O que é uma vida em adoração? É uma vida que se entregou totalmente a Deus. É uma vida que procura a todo custo agradar a Deus. É uma vida que não pensa em si mesmo, mas que pensa em Deus. Eu tenho alegrado. Ele está satisfeito comigo. Uma vida que adora a Deus é uma vida que aprendeu a amá-lo. Aprendeu a amar. Uma vida que adora a Deus é uma vida que aprendeu a amar. É assim. Nesta noite, Deus ele está neste lugar. Se você ainda não tem Jesus como Salvador, eu convido você a fazer essa entrega. Se você é um crente, mas a sua vida não tem estado consagrada a Deus,
eu vou convidar você também para vir ao altar, buscar a oração. Porque qual é o objetivo principal da sua vida? É satisfazer, é agradar, é agradar. E Ele está olhando, e Ele está olhando. Aleluia. Pode abrir os teus olhos. Deixa eu só ler o último versículo desta noite. É o Apocalipse. Não vou pular, vou ler Apocalipse 4, de 1 a 11. Diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônia. Ao redor do trono um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Aleluia. Então aí, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, e do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, onde nós não podemos enganá-lo de modo algum. Adiante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão. E o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Você tem que estar no meio dessa multidão para adorar ao Senhor, para adorar a sua vida. Eu não sei como você está vivendo, mas a sua vida, ela precisa se tornar uma vida em adoração. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Não saiam, por favor. Feche os olhos. Os irmãos vão vir aqui e nós vamos cantar uma canção de louvor ao nosso Deus. E quando nós estivermos cantando essa canção, você vai sair do seu lugar. Você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai vir buscar. Você que tem Jesus, mas a sua consagração, ela tem estado longe. Você tem
dado mais tristeza do que alegria. Você vai se consagrar ao Senhor hoje. Amém? Porque a palavra de Deus diz assim: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações.